Olá, tudo bem, turmas? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós vamos trabalhar nesse vídeo um tema muito importante que é a publicidade dos advogados. Então, nós já vimos alguns pontos importantes lá no Estatuto e agora nós vamos ver aí como o Código de Ética interpreta, né, essa questão aí da publicidade. Nós vamos ver que são alguns artigos do 39 até o 47 que tratam, né, então desse aspecto tão importante, né, da nossa profissão. Iniciando então o artigo 39, ele estabelece que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então vejam bem, né, que esse artigo 39 ele já introduz, né, esse aspecto geral aí da questão da publicidade, sempre se pautando, né, nessa questão que o advogado ele não pode o quê? Ter o objetivo, a intenção de captação de clientela, de mercantilização, de buscar clientes indistintamente, né? E aí, então, é muito interessante, a gente precisa fazer, né, essa distinção, né, entre publicidade e propaganda. Porque, gente, a publicidade, né, desde que seja sóbria, dentro dos limites, ela pode ser feita. Agora, propaganda não. Porque a propaganda realmente, ela tem o fundo intencional aí, né, do quê? De captação, né, de captação de clientela, de buscar aí clientes para o escritório, exatamente isso, né? Então, os advogados, em geral, né, nós, como advogados, nós podemos ter uma certa publicidade, sim, não vou negar, né? Mas desde que seja nos termos do próprio código, tá certo? E aí, né, a publicidade, se ela é direcionada, então, né, por um marketing, né, jurídico aí com relação a uma ação, mas que tendenciosa a captar clientes para o escritório, daí, diferentemente, isso é vedado. Isso vai ser aí até, vai possibilitar, inclusive, um processo disciplinar, né? Então, tomar muito cuidado aí, né, com essa questão da mercantilização da profissão. Depois, o artigo 40, ele determina que os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedado. Vamos lá para as proibições, para as vedações. Número 1, inciso 1. Veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão, né? Então tem aí uma publicidade no início ou no final, ou durante aí, né, no rádio ou mesmo no cinema ou televisão, né, porque isso vai gerar o quê? Isso não vai ser uma publicidade restrita, mas vai ser uma propaganda direta, né? Além disso, o uso de outdoors, né, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade, então isso também é vedado, né? Então, mesmo assim, numa placa, você tem que ser discreto, né? Então, tomar cuidado aí quando no sexto ano, né? Que você já está aí advogando, vai estar começando, e aí a empolgação, e quer fazer um baita de um luminoso em frente ao seu escritório. Então, isso é vedado, isso não é permitido, tá certo? O 3, inciso 3. As inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público, né? Então, pintar um muro aí com o seu nome, a sua inscrição, as suas áreas de atuação, isso também é vedado pela OAB, né? Vejam que esses itens, né, tanto o 1 quanto o 2 e o 3, eles são bem lógicos, né? Ele determina aí, e principalmente o inciso 1 e o 2, eles estão bem relacionados
a questão da propaganda, né? Veiculação de publicidade, vejam, né? Uso de painéis luminosos, então propaganda mesmo, né? E mesmo aí a questão da inscrição em muro também, né? Não deixa de ser aí uma propaganda também aí da sua profissão, tá certo? Então isso é realmente vedado, é realmente proibido, né, pelo Código de Ética, tudo bem? O artigo, na sequência, desculpa, não o artigo, mas o inciso 4, né, ele diz que a divulgação de serviços de advocacia, juntamente com a de outras atividades, ou a indicação de vínculos, entre outras, né? Então vejam, novamente aqui o Código de Ética ele reitera alguns termos lá do nosso Estatuto da OAB, né? Então ele veda, né, a divulgação de serviços de advocacia juntamente aí com outras atividades. Então, por exemplo, com imobiliárias, né, com escritórios aí de contabilidade. Então, mas a divulgação conjunta, ele deixa bem claro isso, né? E às vezes mas só que na realidade a gente vê muitas situações assim, né? Dessa aí dobradinha, né, de contabilidade, de advocacia, ou mesmo aí com imobiliária e advocacia, dentre outras, né? Então isso é vedado, principalmente essa divulgação, né? Então, e a atuação em conjunto também, né? Tanto que o advogado ele não pode estar atuando nas duas profissões, tá? E aí, uma outra questão, né? Porque isso vai não desmerecer, né? Mas isso não trata com relação, tão somente com relação à profissão do advogado, né? Então ele dá abertura aí, né, a essa captação, a captação de clientela, né, através da outra atividade ligada, seja contabilidade, imobiliária, dentre outras, né? Então, por isso que o próprio código, ele veda, né, essa divulgação, tá certo? O inciso 5, o fornecimento de dados de contato, como endereço, telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, hoje não só na imprensa, mas também nas redes sociais, né, gente? Então tomem cuidado, tem que ser meramente informativo. Você quer dar aí um parecer, uma informação, né, e quer divulgar isso perfeitamente. Agora, se embaixo você coloca ali, né, seus dados, endereço do escritório, horário de atendimento, telefone, WhatsApp, você coloca todos os dados ali, isso está gerando o quê? Né, no fundo, uma propaganda. Então, isso não é permitido, tá? E aí eu sempre brinco, né, que os meus alunos têm que assistir essa aula, agora espero que todos assistam esse vídeo, né, para que não venham a cometer, né, porque eu sou uma fiscal aí com relação a isso. Se eu estou na rede social e eu verifico um colega que está aí dando uma informação, mas com este objetivo, né, eu levo para frente, eu denuncio, né, e aí a gente vai ver aí as providências necessárias, porque não é correto, tá certo? E o próprio Código de Ética, além do Estatuto, né, ambos aí vedam essas situações, tá? Então, isso acontece muito, né? Principalmente participação em programas de rádio, de televisão, né? E veiculação também de matérias aí pela internet, tá? Mas você pode colocar o seu e-mail. E-mail você pode, tá? Então, o Código de Ética ele não permite telefone, dados de escritório, né? Mas permite a referência a e-mail. Uma vez eu dei uma entrevista para uma rede de televisão, né? E aí era sobre direito de família, sobre alimentos, né? Que é um tema bastante interessante aí, muita gente precisa, né? De ter conhecimento aí desse tema. E aí eles queriam colocar meu telefone embaixo. Eu falei, de jeito nenhum. Vocês podem colocar o meu e-mail. E eles colocaram. Gente, sem brincadeira, eu recebi mais de 100 e-mails a respeito do assunto. Aí eu fiz
uma resposta padrão e respondi a todos, né? Que muito obrigada, tal, pelo contato, contudo, solicito que compareça, né, à OAB da sua cidade, né, à subseção da sua cidade, a fim de esclarecer essa dúvida com o advogado plantonista, ou então, né, marque uma consulta com o seu advogado. Por quê? Porque senão eu estaria também ali, né, dando consultas gratuitamente, não é verdade? E aí, eu coloquei os meios aí, os caminhos que eles deveriam tomar, mas eu não respondi as questões, tá? Até porque, então vejam só, e eu participei dessa entrevista não com esse intuito de captação, né? Tanto que eu recebi e-mails da Amazônia, de Goiânia, né? De diversos lugares do país, mas vejam só, né? Eu poderia, se eu tivesse colocado ali meu telefone, isso poderia gerar até, né, aqui para o meu escritório um número bem maior de clientes, mas eu falei não, até porque isso é uma vedação do Código de Ética. Então, tomar bastante cuidado, né? Você pode, então, disponibilizar ali o seu e-mail, guarde bastante isso, tá? O inciso 6, a utilização de mala direta, distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Isso a gente vê muito, né, na Praça da Sé, né, não em época de pandemia agora, mas sempre aí nós vimos em épocas de movimento, né, pessoas entregando cartãozinho, né, de advogado, então isso também é vedado, tá certo? O parágrafo único do artigo 40, né, então ele diz que exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39, né? Fala aí da sobriedade, né? Tudo aí com parcimônia, com muito cuidado, com muita cautela, tá certo? Agora, com relação aí panfletos, mala direta, né? Obviamente, se tiver a função aí de propaganda, é vedado, não tem desculpa, tá certo? O artigo 41, ele determina que as colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar, não deverão induzir o leitor a mitigar nem promover dessa forma captação de clientela. Vejam novamente aqui, né, nós estamos até repetitivos, mas falando nesse objetivo da captação de clientela, né? Então, o advogado ele pode manter aí colunas, né, dos meios de comunicação, mas, né, tomar cuidado aí, né, com esse tipo de divulgação. Qual é o leitor que vai ler, né, a quem vai atingir, a quem vai chegar essa notícia, né, para evitar aí a captação. E uma outra coisa, se fica rotineiro, né, isso vai gerar captação também, então tomar cuidado, né? Se toda semana você dá uma entrevista ou fala sobre um tema, sobre determinado assunto em determinado jornal, né, você vai ficar rotulado como, esse é um advogado do tal jornal, né? Isso aí gera realmente uma propaganda indireta, né? Gera sim uma captação de clientela, então tem que tomar cuidado, tá? O artigo 42, na sequência, ele ainda vem falar das vedações, né? Então ele diz, é vedado ao advogado, responder com habitualidade, vejam, habitualidade, a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Olha só, complementando o que eu falei no artigo anterior, né? Então, se tem aquela rotina, aquela habitualidade, isso realmente gera a captação de clientela, por isso é vedado, né? Então, esse tipo de habitualidade. Eu não me lembro se eu falei em sala de aula, quando nós falamos dessa temática lá no Estatuto, mas eu sempre conto também, né, que há bastante tempo atrás, cerca de 15 anos atrás, eu fazia um programa também numa televisão, né, numa rede de televisão, e aí é uma rede de televisão aqui da minha cidade, tranquilo, então eu fazia as gravações e eu atuava em uma determinada área. A minha área era de defesa do consumidor.
Então, eu ficava respondendo as questões, perguntas do público em geral, né? E aí nós gravávamos todos os sábados e ia ao ar na segunda-feira o programa. E eram vários advogados, por exemplo, um da área trabalhista, outro da área penal, eu era da área do consumidor, tinha mais um advogado que eu não me lembro qual era a área, mas éramos em 4 advogados. E aí, né, toda semana. Começou, gente, a minha cidade é pequena, mas começou a ter uma procura aí pelos nomes, né, desses advogados, junto até mesmo à subseção, né? Então, e eu fui vendo isso até e comentei, né, pedi até para nossa, na época, né, para o diretor, para que a gente fizesse aí, né, um revezamento de advogados, porque eu mesmo percebi que isso estava gerando captação. Então, o que eu falei? Olha, está gerando captação, a procura está por esses advogados específicos, inclusive eu, que estava lá, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um revezamento? Cada semana, a OAB aí escolhe alguns advogados, convida, e aí esses advogados fazem o programa, tudo bem? E aí, a gente foi fazendo assim, deu super certo. Né? Para quê? Para evitar essa habitualidade. Eu sei que eu cheguei a fazer acho que 2 ou 3 programas em sequência e depois daí a gente entrou num sistema de revezamento que deu super certo, tá? O inciso 2, debater em qualquer meio de comunicação causa sob o seu patrocínio sob o patrocínio de outro advogado. Então, você comentar a defesa que o colega está fazendo, super errado, tome cuidado com isso. E a gente, às vezes, no dia a dia, a gente acaba fazendo, não é verdade? Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega, né? Então, se você é advogado, como você vai falar mal da própria advocacia? Cautela, tome cuidado com relação a isso, tá? Inciso 4, divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Então, você tem uma clientela boa, você divulga, ó, fulano de tal, empresa tal, 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 são meus clientes. Isso é proibido, né? Insinuar-se para reportagem e declarações públicas. Eu dou risada porque isso é o que, gente? Isso aqui é o advogado, o famoso advogado porta de cadeia, né? Isso aí, principalmente lá em São Paulo, nas capitais, né? São aqueles que ficam mesmo lá na porta de cadeia aguardando, né? Para pegar causas ou mesmo para dar entrevista nesses casos aí que caem na mídia. Então, tomar muito cuidado com essas situações, tá ok? O artigo 43, ele determina que o advogado que eventualmente participar do programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem aí televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, aqui entra também as redes sociais, para manifestação profissional deve visar objetivos exclusivamente o quê? Informativos, ilustrativos, educacionais, né? Sem propósito do quê? De promoção pessoal ou profissional, tá? E ainda, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho, né? Instrumentos de trabalho utilizados, né? Estratégias aí, principalmente atinente aos colegas, tá? Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como debate de caráter sensacionalista. Vejam, né? Esse parágrafo único ele vem aí, né, novamente reiterar tudo aí que nós falamos com relação aí à publicidade, com esse objetivo, né, de se sobressair, de se mostrar, né, de buscar aí uma captação de clientela, tá certo? O artigo 44, na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, o da sociedade de advogados, o número e o número de inscrição da OAB, né? Então, tomar cuidado, até quando você se formar aí, já tiver sua OAB, for fazer seu cartão de visita, pode me mandar, né, que eu dou essa consulta gratuita, né, com relação a esses requisitos, tá? Porque às vezes sem querer você coloca alguma coisa que não pode ser colocado ali no cartão. Então, o cartão de visita é outra questão também, porque você entrega, né,
ao público aí, então você tem que ter o quê? Algumas restrições, tá? E aí nós vamos falar no próximo vídeo com relação a essas restrições, ok? Então, ficamos por aqui hoje e damos continuidade então no nosso próximo vídeo com relação a essa temática que é tão importante.